E continuamos esta segunda temporada do Motosport hoje no Novo Canal e na V Motores com os campeões nacionais ou vencedores absolutos das divisões ou das categorias. E estamos neste episódio de regresso ao Campeonato de Portugal de Montanha JC Group para termos um convidado muito especial. Nuno Guimarães, de seu nome e graça, mas conhecido e acarinhado como o Capitão da Montanha, este piloto e team manager da NJ Racing é natural de Peso da Régua e este ano chegou àquela que talvez tenha sido a melhor época de toda a sua já farta carreira. Venceu a divisão Protótipos B e terminou no pódio absoluto, garantindo a esta equipa doriense pela terceira vez consecutiva estas duas proezas, já que nos 2 anos anteriores tinha sido António Rodrigues a ter conseguido vencer essa mesma divisão e também ficar no pódio absoluto do campeonato. Nuno Guimarães, antes de mais, parabéns. Que época extraordinária aquela que fizeste ao longo de 2022 no campeonato, aos comandos do teu Silvercar S3. Eu não sei se concordas com esta minha introdução, se esta foi, enquanto piloto, a melhor época da tua carreira. Olá, Mandy, obrigado pelo convite. Sim, sem dúvida, 2022 foi a época em que consegui atingir, a nível de palmarés, os meus objetivos maiores, a nível de campeonato, mas também foi para isso que apostamos. Um bocadinho a receio, porque fizemos bastantes alterações no Silvercar S2 e era um carro muito novo, pelas alterações que fizemos, e havia o receio de poder haver algumas falhas. No entanto, felizmente, o carro teve impecável o ano todo, em todas as provas, um ou outro pormenor que prontamente foram resolvidos pela minha equipa de assistência à Miranda, competições, portanto, com o carro perfeito, foi uma questão de adaptação, que foi rápida, mesmo a nível do motor, caixa de velocidades, todas essas alterações que se fizeram, foi uma alteração muito rápida e a partir daí foi começar a semear pontos, os sucessos atrás de sucessos, prova atrás de prova, e conseguimos chegar ao final do ano com o objetivo cumprido. E é curioso essa fiabilidade alcançada, apesar de ter havido uma aposta que pressupunha algum risco no início da temporada. Depois de uma primeira época algo atribulada em 2021, sei que no defeso, aliás, conversamos muitas vezes sobre isso, foi feita uma aposta numa pequena evolução do motor e também numa pequena evolução de todo o setup da viatura. Foi uma aposta que rendeu. Rendeu e bem, pelos títulos atingidos, mas acima de tudo pela facilidade com que me deu para permitir uma condução muito mais rápida e confiante acima de tudo. Quando percebi que o carro estava sempre perfeito, é lógico que chegávamos ao início, nas primeiras arm-ups, subidas de treino, tínhamos que acertar ali o setup, seja de raporte, suspensões, que é fundamental nestes carros para eles andarem. Mas quando chegávamos à primeira subida de prova, o carro estava ao meu gosto e os tempos saíam com naturalidade. Foi uma época incrível que logo na primeira tirada, logo na rampa Porca de Mursa, penso que deu para tu perceberes que poderia ser mesmo essa grande época, porque saíste da primeira prova logo com um resultadão. Mursa tem uma particularidade. Eu enquanto fui diretor e presidente do Clube Automóvel da Régua, na prova de montanha que o Clube Automóvel da Régua organizava era Mursa. Eu era diretor de prova dessa rampa. Portanto, fiz aquela prova milhares de vezes, não sendo num carro de competição, mas conhecia e conheço a rampa de Mursa ao pormenor. E, portanto, sinto-me muito à vontade em Mursa, sendo talvez a rampa mais técnica do campeonato. Deu para perceber as potencialidades do carro e que, na realidade, todo o investimento e alterações que fizemos estavam a resultar. E foi verdade, tirei ao tempo que tinha lá com o Silvercar, com a motorização antiga, eu este ano tirei-lhe 3 ou 4 segundos, que em Mursa não é fácil. Portanto, viu-se que tudo estava a resultar e a partir daí deu-nos ânimo para irmos para as provas seguintes, sempre a pensar que a fiabilidade ia lá estar, e esteve, e portanto, nesse sentido, tudo funcionou de forma harmoniosa. Ou seja, basicamente uma época a roçar a perfeição. Sim, sim. Algum momento menos feliz que tenha sido talvez aquele momento de maior frição durante o ano? Isto enquanto piloto, já vamos falar do team manager. Não, enquanto piloto, eu não posso dizer que não tenha sido um momento menos feliz. Foi um bocadinho agridoce e explico-te porquê. Estávamos em plena rampa do Caramulo, onde eu poderia fazer mais um pódio à geral, mas apareceu-me um raçudo de Braga, um grande amigo que eu tenho, o Sérgio Nogueira, que é um mano, um irmão que eu tenho na montanha, e que fez puxar por mim e pelo carro aquilo que até não tínhamos dado na altura.
e perdi para ele por milésimas de segundo o terceiro lugar da geral, mas acabei por ficar contente porque foi o único pódio que ele teve à geral este ano e que já o merecia. Portanto, fiquei triste por um lado, mas fiquei contente por outro, por isso este sentimento agridoce. Nuno Guimarães, que é farmacêutico de profissão, o nosso capitão da montanha, é também uma das caras que lidera o projeto NJ Racing. Um projeto que nos últimos anos tem paulatinamente se transformado num dos mais competitivos da montanha. Tem neste momento ainda fora de competição o irmão João Guimarães, que todos esperamos que um dia destes possa regressar. Nuno Pinto, que tudo indica irá regressar em 2023, mas ainda só poderemos falar nisso daqui a uns dias, e está combinada essa conversa com o próprio Nuno Pinto. E quem tem estado a fazer honras de defesa da NJ Racing é Nuno Guimarães, António Rodrigues e Ruth Braz. António Rodrigues, que também vai ser nosso convidado numa das próximas emissões, e que este ano, numa época tribuladíssima para a Bala do Douro, não deixou de ser também uma época histórica para ele e para a NJ Racing, porque depois de muito sofrer e de alguns sustos com o Silvercar a F10, no Caramulo, na tal rampa em que o Sérgio te tirou o pódio, o António decidiu dar à equipa a primeira vitória absoluta de sempre. Sim, a nível de equipa, este ano foi uma época perfeita, positiva, não só pelos meus resultados. Essa vitória de Tony dar-nos à nossa equipa uma vitória à geral. Não são assim tantas equipas no Campeonato de Portugal de Montanha que o têm. E, portanto, a NJ Racing junta-se a esse rol de equipas vencedoras, mas efetivamente o Tony teve um início da época atribulado, não foi fácil para ele, mas aí também se verificou o nosso espírito de família que existe na NJ Racing e todos nós estivemos prontos para o ajudar. Nunca tiveste dúvidas da competitividade dele com o Silvercar? Não. Aliás, eu acho que essa vitória no Caramulo demonstra isso, mas ele continuou a ser cauteloso. Pronto, teve aqueles 2, 3 azares no início e a mentalidade, o chip dele mudou e bem. Porque o melhor do Tony ainda está para vir, acredito, e este ano vamos ter provas disso. Assim o carro o ajude também, porque o Silvercar F10, embora seja um carro rapidíssimo, é um carro bastante frágil, tem que ser tratado ali muito com sensível, pinças, muito sensível. Mas desde que o carro ajude, a velocidade do Tony está lá e, portanto, estamos a contar que a nossa equipa, ele e também o Nuno Pinto e a Ruth, que vamos estar os 4 a partir da época de 2023, possamos trazer mais títulos e mais vitórias para a nossa equipa. A Ruth, que tem sido a nossa Amazona do Douro, tem sido uma grata surpresa dentro dos turismos, com o Peugeot 206 RC que ela herdou do teu irmão João, demonstrando prova após prova que está cada vez mais raçuda e cada vez mais competitiva. Sim, a Ruth teve um início de época que era só para fazer 2 ou 3 provas, mas efetivamente o bichinho está lá. Ela gostou, começou-se a sentir muito mais à vontade, a ter mais confiança no carro e, portanto, acabamos por optar deixá-la fazer a época toda e pronto, os resultados estiveram à vista. Melhorar sempre, subida após subida. Houve ali uma altura em que tive que juntar-me com ela e dar-lhe mais umas dicas, mudar ali alguma mentalidade, porque é normal. Claro. A primeira vez que andou num carro de corrida foi na rampa de Santa Marta. Exatamente. Portanto, ela nem sabia para que lado eram as mudanças, podemos dizer isto. Tinha e de primeira para a segunda, o 206 é muito sensível. Exatamente, tem um seletor de velocidades, o short shift muito complicado, que às vezes até eu e o meu irmão errávamos, quanto mais a Ruth. Mas esses problemas, essas situações foram sido ultrapassadas e nota-se agora uma vontade enorme da Ruth dentro do carro. Portanto, agora, este 2023 será provavelmente o ano da afirmação, em que vamos ver a Ruth andar ainda mais depressa. Nuno Guimarães, tu fazes parte da direção da APAM, da Associação Portuguesa dos Pilotos de Automóveis de Montanha, que é um dos elementos do consórcio promotor que junta também os clubes organizadores de provas e, por isso mesmo, tens de certeza uma visão privilegiada e uma opinião muito vincada sobre aquilo que tem sido o crescente de importância e de impacto que o campeonato tem tido. Tem crescido ao longo destes últimos 5, 6 anos e eu penso que o segredo que foi desvendado e que outros campeonatos provavelmente estarão a seguir foi unirmos os intervenientes diretos no campeonato. E estamos a falar dos pilotos, que são quem participam,
e dos clubes que organizam essas provas. Eu lembro perfeitamente, quando eu era diretor, que havia sempre uma rivalidade entre os pilotos e os clubes, cada um puxava para o seu lado, uns faziam força de um lado, outros faziam força do outro. O consórcio da montanha veio mudar completamente essa situação e neste momento remamos todos para o mesmo local. O que é que isto veio trazer? Veio trazer consenso, veio trazer ânimo e vontade de trabalhar. E a prova disso são estes últimos 5 anos, em que o retorno financeiro para os patrocinadores tem sido de milhões, para os pilotos e para o sucesso do campeonato. Médias de 50 a 60 pilotos por prova. Meio milhão de espectadores, quase 9 milhões de euros de impacto mediático. Um parque automóvel na montanha invejável e portanto, a receita do sucesso é esta. E convido os outros campeonatos a fazê-lo porque resulta e a prova está à vista. Nuno, temos 2023 aí à porta, o campeonato irá começar, como sempre, em Porca de Mursa, em Mursa, com a rampa Porca de Mursa, mais ou menos a meio do próximo mês de março, está logo aí. Vão ser basicamente 2 meses e meio para lá chegarmos. A NJ Racing nós não podemos falar muito do projeto Nuno Pinto, só apenas dizer que Nuno Pinto está de regresso, irá ter novamente a Ruth, penso que o teu irmão João ainda não voltará nesta fase, e terá o Nuno Guimarães e o António Rodrigues. Ambições da equipa e ambições tuas para 2023? As minhas ambições são, no mínimo, fazer igual a este ano, tentar vencer os protótipos B na mesma, 1 ou 2 rampas nos quais eu ainda não tenho o recorde dos CMs e queria tê-los, porque foi importante para mim este ano conseguir ter o recorde de muitas provas, muitas rampas do campeonato em protótipos B, nos CMs, que mostra a rapidez do carro. O Tony, vamos fazer tudo por tudo para estar a lutar pelo título e a Ruth ser a melhor senhora. O Nuno Pinto vai ser um ano de adaptação, o projeto é diferente, portanto ninguém chega e ganha quando se muda da água para o vinho e portanto a minha preocupação também será ajudar a evolução do Nuno na sua nova montada, mas acima de tudo o importante será ter a NJ Racing lá na frente, a ganhar e a dar visibilidade aos nossos patrocinadores, que são eles o motivo e que nos permitem andar a fazer o campeonato por inteiro ao longo destes últimos anos. Uma equipa que não tem ninguém profissional, mas que hoje é uma grande nau. Qual é o segredo para conseguir, ano após ano, montarem um projeto como a da NJ Racing? Se calhar foi a nossa humildade. Nós começamos, a NJ Racing quer dizer Nuno e João Racing, que foi eu e o meu irmão que começamos. Eu inicialmente nas provas de perícia, no início do ano 2000, e depois o meu irmão comprou um carro, um Toyota Corolla, para ir fazer ralis. E ele também gosta muito. Também adora, é o amor dele aos ralis. E depois, quando eu quis começar nas rampas, tive que lhe pedir o carro. E então esse Toyota Corolla, uns fins de semana fazia ralis, outros fins de semana fazia rampas. E começou daí uma estrutura pequena que foi crescendo. No ano a seguir compramos um Mazda, depois compra-se um atrelado, compra-se uma carrinha e vai crescendo. Hoje em dia temos 4 carros, 2 ou 3 carrinhas de assistência, uma data de atrelados, tendas, temos tudo, uma estrutura para um paddock para toda esta equipa, mas foi tudo crescendo devagarinho. Portanto, sabemos o que nos custou e, portanto, quando a gente sabe o que nos custa a ter as coisas, temos o cuidado de as tratar e, como os nossos filhos, ter ali algo que criamos e felizmente com sucesso, porque foi pensado, foi planeado. E penso que este é o sucesso da nossa equipa, humildade e planeamento. E que esse sucesso continue para a NJ Racing para ti, Nuno Guimarães. Muito obrigado por uma vez mais teres vindo ao Motosport hoje. Maiores felicidades para 2023, quer para ti, quer para a vossa equipa, e lá estaremos para contar as histórias que farão a história do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group 2023. Nuno Guimarães, que este ano que passou, o ano de 2022, foi o vencedor da divisão Protótipos B, título que ele alcança pela primeira vez, e teve ainda a ousadia de colocar um protótipo da divisão menos competitiva no pódio absoluto do campeonato, ficando na 3ª posição. Quer repetir o feito em 2023 e quer que a sua equipa lute também pelo título nacional absoluto no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. Lá estaremos para ver como é que vai ser. É o fecho de mais um episódio e, obviamente, com um enorme abraço a todo o auditório, também com a esperança que estejam connosco na próxima edição.
Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.